jogar este Mundial. Obrigado. Antes de mais, bom dia a todos. Como é óbvio, a pessoa ideal para perguntar isso seria o Pep. Pelo que eu vejo, parece-me bem, tenho sentido que ele está bem. E como é óbvio, feliz por ele, porque foi uma paragem com certeza dura para ele, e o facto de estar aqui e estar-se a sentir bem fisicamente é sem dúvida um fator importante para ele e para todos nós. E também pedir-vos que sejamos muito breves, porque ele está à minha espera no ginásio, portanto. Catarina? Não, desculpa, Catarina. Ali o João Nuno, já estava ali. João. Sou eu, ok. Bom dia, Ruben. João Miguel Nunes, da RTP. Ontem o Cristiano veio aqui falar. De que forma é que isso para vocês também foi importante, que ele viesse aqui e falasse um pouco daquilo que se tem passado, até para vos perguntar se, de certa forma, isso já era um assunto que se estava a incomodar? Eu acho que foi importante ele ter vindo aqui falar, tal como foi qualquer outro. Faz parte do processo e foi a vez dele. Em nada acho que o assunto todo do Cristiano tem beliscado aquilo que é a nossa tranquilidade e aquilo que é o trabalho que nós estamos a desenvolver desde que nos concentramos. Portanto, creio que também não há muito mais a dizer sobre o assunto. Ruben, olá, bom dia. Catarina Cardoso, TVI, CNN Portugal. Muito se tem falado de se Portugal pode desta vez vencer o Mundial. As vossas declarações têm ido muito nesse sentido. Até que ponto é que também no balneário há esta crença inabalável numa caminhada vitoriosa como nunca aconteceu na história desta seleção nacional? Eu acho que para mim e para todos em geral, a única coisa que está na nossa cabeça neste momento é ganhar ao Ghana. Se não ganharmos ao Ghana, tudo fica diferente e, portanto, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estar neste Mundial e mesmo a nossa maneira de estar nesta seleção é pensar o jogo de cada vez, porque acreditamos genuinamente que é a melhor maneira de poder traçar uma boa caminhada e uma caminhada vitoriosa como todos nós queremos. Portanto, o foco está em ganhar ao Ghana e nada mais. CMTV? Bom dia, Pedro Neves de Sousa, em direto para a CMTV. Sentem-se mais aliviados, até porque há menos jornalistas e vai continuar a ser, depois das declarações do Ronaldo, se de alguma forma blinda o balneário para vocês? Tal como já disse anteriormente, creio que o assunto já foi suficientemente falado e creio que neste momento não há nada mais a refletir sobre isso. É um assunto que para nós esteve encerrado desde o início enquanto grupo de trabalho e enquanto foco no Mundial, portanto acho que não há mais nada a dizer. Ruben, aqui, Pedro Binossa, em direto na Sport TV. Queria lhe perguntar acerca, falou-se de Pep, mas também de António Silva, que é um jovem, tal como o Ruben chega cedo à seleção. Um trajeto similar ao seu, como é que está a ver essa integração do Central? E depois perguntar-lhe em jeito de brincadeira também, já que se fala tanto de ambiente, como é que ficou o ambiente depois dos desenhos que fizeram cada um de vocês? Uns dos outros também. Bem, para começar, em relação ao António, eu ainda não o conhecia, é a primeira vez que estou a conviver com ele. E parece-me sem dúvida ser, para além do muito bom jogador que é, parece-me também ser uma pessoa do mesmo nível. E muitas vezes também, quando já andamos aqui há algum tempo, é algo que é importante e que conta muito para todos nós. E, portanto, deixar essa nota também. Em relação aos desenhos, acho que deu para ver que, felizmente, todos nós jogamos futebol. Mas foi sem dúvida um momento engraçado para partilharmos entre todos nós. Sim. Ruben, bom dia. Luís Marçal, em direto para a SIC Notícias. O Ruben foi um bocadinho mais cauteloso que os outros, porque disse primeiro tem que ganhar ao Ghana. Mas tem-se ouvido, quer em Portugal, quer depois aqui no Qatar, por parte de colegas vossos, uma confiança de que podem chegar à final e vencer este campeonato do mundo, que não tem sido normal noutras competições internacionais. Vocês falam abertamente disso, não dizem só que vai ser jogo a jogo e que depois se vê. Falam abertamente que querem ganhar, têm a ambição e que vão ser capazes. O que é que mudou, seja mentalmente, seja pela qualidade do grupo, para vocês se sentirem à vontade para assumirem mais essa ambição?
Bem, primeiro que tudo, eu não fui cauteloso. Fui simplesmente fiel àquilo que eu penso e àquilo que eu acredito. E o único pensamento que eu posso manifestar a 100% é aquilo em que eu acredito. E eu acredito que para podermos pensar num trajeto vitorioso como nós queremos, temos que, sem dúvida alguma, pensar no Ghana e só no Ghana. E assim sendo, um de cada vez também. Portanto, não se trata de pensar que o feeling está diferente desta vez, trata-se simplesmente de acreditar que o caminho certo é pensar um jogo de cada vez e, como tal, é pensar no Ghana. Jornal da Bola. Boa tarde, Ruben. Bom dia. Nós, jornalistas, somos muitas vezes criticados porque fazemos perguntas fora do contexto e fora daquilo que segue aos jogos. E eu perguntava-lhe, então, para esmiuçar um bocadinho como é que vocês veem a seleção do Ghana, pontos fortes, pontos fracos, como é que consegue transmitir essa ideia acerca do Ghana para nós? Bem, acima de tudo e de uma forma o mais rápida possível, é uma equipa muito forte fisicamente, é uma equipa muito técnica, tem jogadores a jogar em contextos elevados, pelo menos a nível da Europa, e nós temos consciência de que vamos defrontar uma seleção que é muito perigosa. Como tal, o foco está mais que nunca em nós próprios, como sempre, mas sempre com muita atenção àquilo que são as dificuldades que a equipa do Ghana nos pode criar, sendo também um dos fatores principais deles uma transição muito forte, sempre que recuperam a bola. Jogo. Bom dia, Ruben. Aqui. O Ruben já disse que a equipa está focada no Ghana e em analisar o Ghana. É uma equipa que tem avançados fortes, tem o Iñaki Williams, que foi uma espécie de reforço, mas eu também queria perguntar-lhe um pouco mais à frente. Portugal vai apanhar jogadores como o Darwin, o Soares, o Cavani, também jogadores de atributos físicos muito assinaláveis, e depois o Son Heung-min do Tottenham, que o Ruben conhece bem da Premier League. Como é que uma defesa se prepara para apanhar avançados deste calibre e que causam tantos estragos, por norma? Bem, primeiro prepara-se pensando em cada um deles de cada vez, e agora é a vez de pensar no Ghana, a seu tempo pensaremos nos outros, mas acho que o primeiro erro que tu podes cometer é começar a pensar neles todos ao mesmo tempo. Última questão. Olá, Ruben, bom dia. Marco Oliva, da Lusa. Diz-se sempre neste tipo de competições assim curtas que é muito importante entrar a ganhar na fase de grupos. Vocês sentem que ganhando este primeiro jogo com o Ghana podem, não vou dizer um passo e meio na próxima fase, mas que dão um passo muito importante para estarem nos oitavos de final? Sim, sem dúvida, é sempre importante começar a ganhar. Eu já vi seleções que começaram a empatar ou a perder e ainda assim ganharam a competição, portanto acho que no final de contas tudo isso é relativo. Agora na nossa mente está sem dúvida que é o primeiro jogo, é o próximo jogo e nós queremos ganhá-lo. Como qualquer outro jogo, fosse ele amigável ou para o Mundial ou para um apuramento, a nossa missão será sempre a mesma. Mas temos perfeita consciência que numa competição como estas é muito importante também criar essa resiliência de espírito e de mentalidade e saber que a competição vai ser longa e para realmente também alcançarmos aquilo que nós realmente muito queremos, é preciso cultivar esse espírito de resiliência. Vou agora abrir um período de perguntas à imprensa internacional. Any questions? Yeah. Olá, Ruben. Marcelo Doó, Rádio Band News FM do Brasil. Tem um caminho que podem encontrar a sua seleção com a seleção brasileira na próxima fase, caso, dependendo da classificação final da fase. Esse é um confronto dentro dessa certeza, dessa confiança que você tem em busca de um título, para se evitar ou para se enfrentar? Eu acho que acima de tudo é um confronto no qual não há um momento para pensar. Se ele vier que venha, nós estaremos preparados. Mas, acima de tudo, primeiro que tudo isso é pensar em lá chegar, pensar em passar a fase de grupos e esse é, sem dúvida, o nosso maior foco. Any more questions? Então, muito bom dia, muito obrigado.